Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Hoje, na aula de Geografia, nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos que começamos a falar sobre as rochas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o solo, formação e horizontes. Então, vamos lá? Você sabe o que é solo e como ele se forma? O solo é o resultado de um paciente trabalho da natureza, ou seja, é o processo de formação que leva milhares ou milhões de anos para se formar na superfície, na Terra. Quanto à formação do solo, está ligada às características das rochas, das formas de relevo e das condições climáticas do local onde ele é formado, ou seja, onde o solo é formado. Os solos, no caso, são formados na superfície da litosfera, sobre e a partir da decomposição das rochas ao longo de milhões de anos. Veja o esquema ao lado. Como é que ele se forma? Nós temos a rocha bruta, com os fatores de intemperismo, a rocha ela se quebra, ela vai formando rachaduras, certo? E a água, o vento, vai desagregando as rochas e daí vai se formando os solos. O solo é produzido pela desagregação das rochas originais em conjunto com o resto de plantas e animais associados aos sedimentos. Os solos é onde as plantas se fixam e de onde extraem água e nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Vamos dar continuidade a falar sobre a formação do solo. O processo de desagregação que produz o solo leva milhares ou milhões de anos e forma uma camada sobre a rocha intacta ou rocha matriz. Essa camada possui pedaços de rochas e minerais que foram alterados pela ação das águas, dos seres vivos, do vento ao longo dos anos, dos milhões de anos. Com o passar do tempo, o solo se torna enriquecido com matéria orgânica, veja a figura ao lado. A matéria orgânica transformada através dos micro-organismos e ações de variados fenômenos. Para saber mais um pouco sobre os solos, a gente precisa também conhecer os seus horizontes, ou perfil do solo. Um perfil de solo representa uma visão por meio de um corte vertical do terreno, desde a superfície até a rocha que dá origem ao solo, a rocha matriz. Esta técnica serve para evidenciar as camadas ou horizontes do solo. Os cortes, geralmente, eles são feitos em barrancos ou buracos ou em uma área do solo que se deseja estudar. Observem a imagem ao lado, um corte de um perfil de solo. Um perfil de solo vai mostrar qual a profundidade do solo, ou seja, a distância da superfície até a rocha, quais são os seus diversos horizontes ou estratos. No próximo slide vamos conhecer os horizontes e como eles se agrupam ou são classificados. Bom, os horizontes do solo. Após feito o corte do perfil topográfico do terreno, você pode analisar os horizontes ou o perfil do solo. Da parte inferior para a superior, podemos observar que existe a rocha matriz, a rocha inalterada. Logo em seguida, com os intempéries da natureza, vai se formando o solo, o horizonte C, que é o que fica logo acima da rocha matriz. É o primeiro estágio da decomposição da rocha, mais rica em mineral e com bem pouca matéria orgânica. Já o horizonte B, acima do horizonte C, a camada que contém menos matéria orgânica e micro-organismos do que a camada A, porém mais do que a camada C. O horizonte A, que fica logo acima do horizonte B, é a camada mineral com acúmulo de matéria orgânica. E o horizonte O, que é o mais próximo da superfície, é a camada superficial do solo onde pisamos. Essa camada ela é rica em matéria orgânica e em micro-organismos e geralmente ela é mais escura do que as demais. É exatamente nessa camada onde as plantas se desenvolvem, mas elas podem alcançar até outros horizontes, ok? Então vamos seguir em frente.
Em relação aos solos, nós podemos também estar falando sobre os solos agricultáveis. Como vimos, as características do solo dependem do tipo de rocha que o originou, da deposição de restos de animais e vegetais de seus nutrientes, das formas de relevo, clima, quantidade de micro-organismos e outros. E os solos agricultáveis são exatamente aqueles que contêm elementos vitais para o desenvolvimento de plantas, como um desses solos é o Chernozem, ou solo negro. Também tem a terra roxa e massapé, que são solos ricos ou naturalmente fértil que contêm elementos minerais importantes. Bom, na figura lá abaixo tem dois tipos de solo: o solo massapé, que é bem característico da região nordeste, da parte mais litorânea, e o solo de terra roxa, que fica mais ao sul do Brasil. Isso devido aos seus movimentos geológicos que se teve ao longo dos milhões de anos, formou esse tipo de solo. Bom, e a nossa aula de hoje se encerra por aqui, deixando uma proposta de atividade, que é responder a atividade do livro didático das páginas 126 e 129. Um abraço a todos vocês e logo estaremos com novos conteúdos, novas atividades. Bye!